Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo aí de materiais, tá? Então vamos lá. Hoje vai ser até mais rápido, eu acho, aqui, tá? Não ficar delongando muito não, só para finalizar o conteúdo, essa parte, e eu já libero para vocês, tá? Então vamos lá. Na aula passada nós vimos aqui a primeira parte aqui desse conteúdo, que foi aqui sobre madeiras e vidros. Hoje o objetivo é a gente estudar sobre cerâmicas e revestimentos decorativos, tá? Então vamos lá. Ó, isso aqui a gente tinha visto, né? Todas as coisas que nós vimos. E a partir agora, onde foi vidro, a gente vai continuar daqui agora. Cerâmicas, né? O que, que são as cerâmicas, tá? Então algumas coisas aqui pode ser um pouco repetitivo, algumas coisas a gente já começou até a ver lá na parte de materiais no início, quando a gente estudou aglomerante, agregados, né? A gente viu o que era argila lá um pouquinho também, que repete, tá? Então, o que é cerâmica? Cerâmica é a pedra artificialmente obtida pela moldagem, secagem e cozedura de argilas ou misturas contendo argilas. Então, a gente lembra lá que a gente viu sobre argila lá no início, lá no início da matéria, né, que ele é um aglomerante, né, um agregado, um aglomerante que ele, se a gente adicionar água, a gente consegue moldar ele, né? Mas depois dele seco, se ele secar o ar, ele endurece. Se eu adicionar água de novo, ele volta à sua configuração original lá de plasticidade, né? O que não acontece com o concreto. O concreto cristaliza, as reações químicas ocorrem lá internamente e depois se eu colocar água nele, ele não vai voltar para a forma que ele estava antes. A argila, como material de construção, tem um uso em abundância por ter seu custo muito reduzido. Então acaba que a argila, a gente usa a argila em diversas coisas, né? Na produção do cimento, né? É o produto, uma das matérias-primas base para a produção do cimento, que ocorre aquele processo de calcinação juntamente com o calcário. A argila também pode ser utilizada para a fabricação de telhas, de blocos cerâmicos, de elementos decorativos. E isso é bom porque a argila ela é um material muito barato, né? Economicamente viável, tá? Depois, ele é um material de fácil moldagem na presença de água. Adiciona água, ele adiciona uma forma plástica que é fácil de ser moldado para a gente obter as mais diversas formas possíveis, beleza? A argila, então, uma definição, é um conjunto de minerais composto principalmente de alumínios hidratados que possuem a propriedade de formarem com água uma pasta plástica suscetível de conservar a forma moldada, secar e endurecer sob a ação do calor. Então, basicamente, um resumão aqui é um mineral que eu coloco água nele, eu consigo moldar ele de forma tipo uma massinha de modelar, depois eu aqueço ele e ele endurece. E se eu aquecer ele a uma temperatura muito elevada, nas medidas corretas, ele vai sofrer um processo de vitrificação, de forma que, ao sofrer essa calcinação, aquele material ganha aquela forma e se ele voltar a molhar ele, né, diferente, ele não vai voltar à sua forma original, ele não vai ser mais moldável. Diferente de eu pegar só a argila, molhar e deixar secar ao sol, tá? Aqui é a origem mineral, tá? Só os materiais compostos aqui, só para a gente ter uma noção, né? Então, feldspar, a origem, feldespato minerais, esses que são os mais comuns, existentes no granito e pórfiros, ou a partir de gnais e micaxis. Matéria, composição petrográfica aqui, né? Da onde que vem. Argilas usadas na fabricação de cerâmicas, a caudenita, a montemorilonita e a ilita, todas as estruturas laminar ou foliácea, tá? A argila tem uma estrutura, né? A gente viu lá que eram seixos rolados, né? Que são materiais com estrutura mais arredondada, mais redondinha, mais lisa. Na argila, não, na argila é como se fosse uma certa lâmina mesmo, tá? É como se fosse isso daqui. A estrutura do grão dela, tá? É bem laminar, tá? Essa superfície. Maior num lado e bem fininha, tá? Como se fosse uma folha. Uma folha em proporções muito menores seria o grão de argila. A argila, ela é um material que pode ser natural, refratário, né?
Tipos de argila. Aqui são alguns dos tipos, tá? Existem muitos outros, tá? Existem diversos tipos de argila que não vão estar elencados aqui, mas que esses aqui são meio que mais os principais mesmos. Então, a argila natural, ela é uma argila que foi extraída e limpa e que pode ser utilizada em seu estado natural sem a necessidade de adicionar outras substâncias. Seria o caso dessa argila aqui, ó, numa coloração mais cinza. A gente vai ver que se ela for mais avermelhada é porque ela tem uma presença maior de óxido ferroso, que causa essa coloração nela e vai ter outros fins para ela também. A argila refratária é a argila que adquire esse nome em função da sua qualidade de resistência ao calor, tá? Então esse tipo de argila aqui é muito utilizado para poder fabricar blocos refratários para usar, por exemplo, em alto-fornos, em churrasqueiras e tudo mais. Ó, suas características físicas variam, umas são mais plásticas e finas, outras não. Mas todas elas têm uma grande capacidade de absorver calor, tá? E aqui seria um exemplo de bloco fabricado com esse tipo de argila. Nós temos aqui o kaolin, ou argila da China, que seria uma argila primária utilizada na fabricação de massas para porcelanas. Tá? Esse tipo de argila aqui, ó, ela tem uma coloração bem branca, tá vendo? E ela é pouco plástica. O que é plasticidade? É a naturalidade com que eu posso pegar um material e deformar ele, né, nas mais diversas formas. Com as mãos, por exemplo, se a gente pensar, quando a gente via lá o concreto, né? Um concreto de um contrapiso, às vezes ele é um mais poroso, né? A gente chamava de mais poroso não, né? Menos plástico, mais seco. A gente chamava de farofa. Aqui é mais ou menos o mesmo estilo. A gente não consegue deixar isso daqui numa forma perfeitamente plástico, conforme uma argila natural aqui, que nós colocamos água e a gente consegue modelar ela, que é mais difícil. Por isso aqui, ó, para fazer a compactação e a moldagem, é usado aqui, ó, moldes e formas, tá? Porque a mão é praticamente impossível. A gente tem ainda as argilas vermelhas. As argilas vermelhas, elas são plásticas com alto teor de ferro e resistem a temperaturas de até 1100 graus Celsius. Porém, fundem a uma temperatura maior. Para fundir, gasta uma temperatura maior, mas depois ela resiste até essa temperatura aqui. E podem ser utilizadas com vidrados para grés. Isso aqui a gente vai ver depois, esses grés aqui, é um tipo de argila para poder fazer tubulações, mais basicamente, né, entre outros materiais, tubulações cerâmicas, tá? Tubulações cerâmicas para ser usadas em galerias pluviais, em esgotamento sanitário. A gente tem ainda a argila expandida. A argila expandida que a gente já viu lá no início também, que é um tipo de argila que é feito em fornos rotativos, tá aqui, né? Fornos rotativos, usando um tipo especial de argila que ela tem a capacidade de se expandir. Então esse aqui é um material extremamente leve. Qual que é a função disso daqui? Onde é legal usar isso daqui? É usar legal isso daqui onde um ambiente em que eu quero ter uma função de enchimento e para promover isolamento térmico e acústico, tá? Isolamento térmico e acústico, ela tem boas capacidades disso, além de ser leve, boa resistência química, estabilidade dimensional, tá? Então, para isso a gente usa esse tipo de argila aqui. Também para compor ambientes decorativos, né? Para poder, numa região de jardinagem, né? Usar como se fosse pedrinha, aí colocar argila expansiva dentro de vasos e tudo mais. Processo de fabricação da argila aqui, tá? Aqui a gente tem um esqueminha e a gente vai ver cada um desses processos aqui mais à frente, mais adiante, tá? Primeiramente, onde começa? Né? Começa lá na exploração da jazida, tá? Então eu tenho a jazida, vou passar por um processo de exploração, vou fazer a extração desse material. Depois esse material vem para cá, para a estocagem, né? Vou estocar esse material, matéria-prima bruta. Esse material aqui, ó, vai passar por diversos tratamentos e regularização da matéria-prima. Passado esse tratamento inicial, ele vai vir aqui e eu vou moldar esse material na forma que eu quero. Né? Se for bloco, se for vaso decorativo, se for cerâmico, se for telha, enfim. Depois que esse material passa por moldagem, ele passa por um período de secagem. A gente vai ver por que é importante ele secar. Ele seca, depois vai para fornos, passa pela queima, pela cozedura. Depois disso passa por um resfriamento, ele é estocado. E aí sim vai para a distribuição. Então, o primeiro passo, extração da argila e composição aqui. Então, eu tenho aqui, ó, só uma imagem mostrando uma jazida
uma jazida de argila. Vocês podem ver que é um material mais vermelho, então é uma argila que tem maior presença de ferro nela, de óxido ferroso nela. Provavelmente essa argila aqui vai ser utilizada para fabricação de bloco cerâmico ou para fabricação de telhas, né? Normalmente a argila vermelha extraída em alterais, não, tá? Em laterais de rios ou barrancos é utilizada para tijolo, telha, lajota e ladrilho. As argilas claras, tipo caulim, utilizadas para azulejos, porcelana, etc. Então, a argila, aquela branca que a gente viu anteriormente, ela é mais utilizada para azulejo, para porcelana, para fazer, por exemplo, bacia sanitária. Depois, a matéria-prima ela vai passar por um preparo, tá? O que seria esse preparo? Ele constitui-se nas misturas e na maceração das argilas. Aí você, o que é isso aqui, professor? Maceração é, num linguajar mais simples, deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. É como se fosse um processo de estorroamento, tá? Eu extraio a argila lá, ela vai em caminhões, ela vai em material com grande volume aqui, né? Como se fosse umas rochas, pedaços grandes de argila. E essa argila tem que ser passada por um processo para deixar só os finos mesmo, só o material bem pulverulento. Aí esse processo a gente chama de maceração, que pode ser feito através de moinhos, manual, diversas formas, tá? Para eliminação de nódulos que comprometeriam a qualidade do produto final. Nas pequenas olarias de trabalhos manuais, essa maceração é feita de maneira rudimentar com um moinho a tração animal. Se bem que hoje quase que não se usa, né? Se for bem rudimentar, numa olaria bem rudimentar mesmo. Mas a gente tem moinhos já elétricos, né? E a combustível e tudo mais. Nas olarias de telhas, o equipamento utilizado é chamado de maromba, tá? Nomes diferentes para fazer a mesma coisa, equipamentos diferentes para poder fazer a mesma coisa aí, tá? Depois é feita a moldagem desse material. E essa moldagem de material vai variar dependendo do objetivo do produto final, tá? Ela vai ser diferente para os diversos tipos de cerâmica que a gente tem. Então, se for feito com existem diversas formas, na verdade. Com pasta seca ou semi-seca, onde a gente vai ter de 4 a 10% de umidade. Nesse caso aqui, então, a nossa argila, ela está muito pouco plástica, quase não tem plasticidade nenhuma. Então, para fazer esse molde, para poder fazer o produto, ela tem que passar por prensas, tá? Então, molda-se com auxílio de prensas. O que a gente faz com esse tipo de argila, né? Azulejos, pisos, tijolos e telhas. Com pasta plástica consistente, ou seja, como se fosse uma massinha de modelar, ou seja, com a incidência de água de 20 a 35%, nós vamos moldar então ou em formas de madeira, por exemplo, ou em torno de oleiro, vasos, potes, etc. O torno de oleiro é aquele equipamento giratório que fica uma pessoa lá, começa a moldar o vaso ali, tá? Vou mostrar a imagem agora. Com a pasta fluida de 30 a 50% de água, né, molda-se em formas porosas de gesso e depois de seca a peça de escola desta. São o que? As porcelanas, as louças sanitárias e peças de formato complexo. Peças com muitas curvas, né? Peças de formatos mais complexos são feitas dessa forma aqui. Se bem que, ó, cadê, ó? Aqui, ó, essas formas de gesso aqui, elas nas indústrias, né, ela pode ser substituída por outra coisa, por um tipo de forma metálica, né, por outro tipo de forma que vai conseguir atender isso daí. Tecnologia um pouco mais avançada. Então aqui, ó, aqui, como é que é o nome? Já esqueci. Agora eu esqueci o nome do oleiro aqui, torno. Nossa. O torno do oleiro, a pessoa que está com a argamassa bem plástica, bem moldável, ele está moldando aqui esse vaso, tá? Aqui seria uma prensa. Como que funciona essa prensa aqui? Aqui, ó, aqui dentro tem uma forma para esses blocos, tá? Aí o que acontece? Essa forma vem, aqui de cima, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é despejado o material cai aqui. Ele
vem caindo aqui na forma, ele depois vem um equipamento muito pesado aqui, faz a prensagem desse material com uma certa vibração para fazer a compactação, já que aqui é como se fosse uma farofa, e aí depois o material sai aqui, tá? O material sai aqui. Esse sistema aqui, ó, é usado para fabricar esses blocos aqui e também é utilizado para fabricar, por exemplo, esses mesmos blocos aqui, ou bloquetes, de concreto, tá? Aqueles blocos pavers de concreto, né, semi-permeáveis para poder compor, fazer calçada, enfim, são feitos também nesse tipo de equipamento. Eu estou no lugar certo? Tô. Depois, pessoal, é feito o processo de secagem. O que é a secagem? Esse processo, essa etapa aqui acaba sendo muito importante também, porque a gente não pode pegar exatamente da forma que sai aqui, ó. Opa, moldei, já sai daqui, já vem um cara que pega e taca no fogo, no forno, né? Para fazer a queima. Aqui na secagem, se a cerâmica for úmida, lá para dentro do forno, o que vai acontecer? Vão acontecer fissuras, tá? Aqui vão acontecer um monte de fissuras, por quê? Porque ela vai ter uma alta temperatura, vai existir uma alta temperatura, e essa minha cerâmica ela vai perder água muito rápido para o meio externo. Perdendo essa água muito rápida para o meio externo, vai ficar cheio de vazios lá dentro, de forma que a estrutura que se forma ali não vai conseguir fazer uma acomodação devida. E aí vão surgir essas fissuras então por retração, tá? O material vai se contrair, se comprimir e diminuir seu volume e vai acontecer essas fissuras que é o indesejado. Um tijolo, pensa só, um tijolo aqui, ó, eles contêm cerca de 1 kg de água após a moldagem. Então essa secagem aqui, normalmente, se ela for feita ao ar livre, normalmente ela é feita dessa forma, ela leva de 3 a 6 semanas para esse material conseguir secar, tá? Aí o que acontece? Ele vai perdendo então água para o meio ambiente aos poucos, as partículas, né, os grãos lá dentro eles vão se acomodando e aí na hora que esse material estiver praticamente seco, a gente pode levar ele para o forno. Nas olarias maiores, existem uns sistemas mais tecnológicos, mais avançados, para poder fazer essa secagem de forma mais rápida. O que pode ser usado então? Pode ser usado ar quente, úmido, radiação infravermelha, que dá um controle rigoroso dessa fase com um custo elevado aqui, tá? Então, pode ser feito das duas formas, tá? Mas é importante, então, sempre esperar esse tempo, ter esse tempo de secagem aí e não levar o material direto para o forno. Feito a secagem, depois a gente passa para o processo de cozimento, levar isso para o forno, né? Fazer a queima desse material, a calcinação desse material, que é a fase do processo produtivo da cerâmica, onde aquele elemento moldado vai virar cerâmico de fato. Então, olha só, nas pequenas olarias, os fornos são a lenha, onde os materiais crus são colocados manualmente, empilhados dentro do forno. E a lenha vem por baixo. Qual que é o problema disso daqui? Lá, aqui está o forno, beleza? Aqui em cima, ó, essa primeira camada de blocos aqui, como vai estar, o fogo está aqui de baixo, ó, o fogo está atuando aqui, o fogão. Como ela está aqui, ó, muito, muito próxima aqui, pode acontecer que ela queime além do necessário, tá? Então, vai ocorrer uma supercalcinação aqui e esse material não vai ficar de boa qualidade, tá? Até às vezes a gente compra, né, uns blocos cerâmicos bem mais pretos, mais escuros. A camada intermediária aqui de blocos que a gente tiver, ela vai estar ok, ela vai sofrer a temperatura ideal, ela vai sofrer a cozedura na temperatura correta, ela vai sofrer esse processo de queima da melhor forma possível. Agora, a camada que fica aqui por cima pode acontecer como ela está muito mais afastada e o fogo está aqui por baixo, pode ser que aconteça disso aqui não sofrer as temperaturas necessárias. Então esse material aqui vai acabar saindo cru. Cru no sentido de que esse material não cristalizou ainda totalmente, então vai ser um material menos resistente. Isso aqui pode acontecer muito e é muito comum nós comprarmos blocos cerâmicos, por exemplo, até mesmo isso, né, bloco, tijolo, em que você olha para ele, ó, daqui para cá ele tá preto, tá queimado, daqui para cá ele tá branquinho, parece que nem passou no fogo. A norma, agora eu não me lembro de cabeça aqui, mas a norma de blocos, ela estabelece os critérios mínimos de aceitação de blocos em lotes, tá, pessoal? Então, se nós compramos, por exemplo, um lote de blocos,
5.000 blocos. Ela especifica lá as formas de eu ensaiar esse material, de eu extrair uma amostra. A gente faz essa análise visual, faz-se também uma análise do empenamento desses blocos. Se esse bloco, por exemplo, aqui, ó, em vez de estar retinho, ele está com a barriguinha aqui, ó. Se os meus blocos, a minha amostragem não passa nessa análise aqui visual, a gente tem condições de recusar aquele lote, aquele bloco lá, aquele caminhão de blocos, aquela quantidade, tá? Porque a empresa tem que nos fornecer o produto dentro das especificações técnicas, tá? Então, às vezes a gente chega e simplesmente aceita o material que nos é passado, mas a gente está comprando, a gente está pagando por aquilo. A gente quer um material de qualidade, então a gente pode fazer essa análise e falar, não, eu não quero isso aqui não me atende, traz um material melhor. Claro que não de forma grossa, né, senão... Mas é importante ter esse diálogo. Então, olha só, aqui, ó, seria um exemplo de forno, dos mais simples possíveis, né? O cara vem aqui embaixo, tal, coloca aqui o material, o carvão, e faz a queima. Esse daqui, ele é um forno um pouquinho mais moderno, tá? Que a gente chama de vagonetas. Seriam como se fossem vagonetas porque lembra vagão de trem. Então, esse aqui é um forno de túnel. Tá vendo aqui, ó? Ele tem toda essa profundidade aqui, tá? E aí o material vem em cima desses vagões, entra por aqui, vai passando aqui por dentro, tá? Nesse fornão, vai sofrendo aqui o aquecimento necessário e ele passa até sair lá. Então, nesse processo aqui, todo o material é aquecido de forma mais uniforme, tá? Então, a chance de nós termos algum tipo de problema ela fica reduzida. Então, aqui sai um material de maior qualidade do que uma produção bem mais simples, né, conforme como essa daqui, tá? Depois que o material saiu do forno, ele tem que passar por uma etapa que é bem simples, mas a gente tem que tomar só um cuidado aqui, né, que é a fase do esfriamento. Qual que é o cuidado tem que ser esse? É não esfriar o material de forma muito brusca assim que ele sair de lá. Tem que deixar ele esfriar ao ar livre, tá? Por quê? Porque se eu já saio de lá e, por exemplo, jogo água nesse material, ele acabou de sair do forno e eu jogo água, esse material pode fissurar, esse material pode quebrar, trincar pela retração que ocorre nele, tá? Normalmente, a maioria dos produtos cerâmicos é retirado dos fornos, inspecionado e remetido ao consumo. Então, a grande maioria dos produtos cerâmicos que a gente tem, produziu ele ia lá, quando ele sai do forno, resfriou, ali já está pronto para ir para o comércio, tá? Para a loja de material de construção, para a obra, para o consumidor final. Porém, nós temos alguns tipos de materiais, de cerâmicas, que elas precisam de ter mais algumas etapas ali, um tratamento a mais, que a gente chama de acabamento, acaba chamando de acabamento, que somente com a queima não são possíveis de ser obtidos. Então, ó, o processo de pós-queima recebe o nome genérico de acabamento e pode incluir polimento, corte, furação, entre outros processos. Então, diversos produtos, por exemplo, a louça sanitária, ela tem aquele acabamento que mais esmaltado, né? Mais brilhoso, mais aparência mais de vidro. Esse processo é feito posteriormente, tá? Então, olha, recebe uma camada fina e contínua de um material denominado esmalte ou vidrado, que após a queima, então ocorre uma segunda queima desse processo, esse material, e adquire esse aspecto vítreo. Essa camada vítrea contribui para os aspectos estéticos, higiênicos e melhoria de algumas propriedades como mecânica e elétrica, tá? Tipos de produtos cerâmicos que nós temos. O que a gente tem? O que inclui? Inclui cerâmica de revestimento, ladrilhos, azulejos, potes, vasos, tijolos e outros objetos que não têm requisitos tão elevados se comparados ao da cerâmica avançada. A gente vai ver que tem cerâmica tradicional e cerâmica avançada, tá? A avançada é um tipo especial de cerâmica que tem algumas características melhores para alguns tipos de construção. Então, olha só, os tijolos. Os tijolos eles são divididos
as seguintes tipologias, basicamente. Nós temos os tijolos maciços, depois a gente vai ver que tem os tijolos furados. O que são os tijolos maciços? São moldados à mão ou máquinas em formas de madeira ou eu esqueci de colocar o acento aqui. Em formas de madeira ou metálicas, logo são colocados para secar em terreno nivelado e revirados durante a secagem para diminuir o empenamento enquanto endurecem. Porque às vezes o bloco tá lá, o tijolo tá lá assim, aí ele tá secando ainda. Aí ele começou a fazer uma barriguinha aqui, ó. Aí o cara vai lá e vira ele. Quando o cara vira ele, ele vai ficar meio que assim, né? E aqui tá a superfície do chão. Só que com o próprio peso próprio dele, ele tende a fazer essa regularização aqui, tá? Diminui o empenamento, quando endurece, são empilhados, deixando possibilidade para circulação de ar. Nesta fase, são cobertos com plásticos ou palhas e finalmente são cozidos a alta temperatura em forno, tá? Então faz a moldagem, deixa ele lá secando e depois leva para o forno. Nunca leva para o forno de uma vez. Aí aqui, ó, só duas imagens mostrando onde é que a gente pode utilizar bloco, né? Ó, tijolo maciço. Em revestimentos murais, em revestimentos internos, para deixar esse aspecto mais rústico, né, para a composição arquitetônica aqui. Também poderia ter aqui, né, fazer uma paredinha toda de revestimento cerâmico, ou de bloco tijolo maciço, tijolo cerâmico maciço. E, peraí, deixa eu só, aí. E depois fazer o revestimento de reboco e pintura e tudo mais, tá? O tijolo maciço, o ruim dele é que ele é mais pesado e que ele fica bonito, mas e de mão de obra gasta mais também, porque como ele é menor, olha só, eu acabo gastando mais argamassa de assentamento aqui, ó, percebam. Imagina que um bloco cerâmico normal dá isso daqui, ó, né? E esse aqui eu tô gastando um monte. Então eu tô gastando mais argamassa, tô gastando mais pedreiro, mais mão de obra para poder fazer isso aqui tudo. Mas tem suas vantagens aí também, né? Acaba que ele deixa o ambiente mais bonito quando é aparente. Nós temos aqui também, além dos tijolos maciços, a gente tem os tijolos furados, né? Possuem furos prismáticos ou cilíndricos, independe, ó, aqui é um exemplo de furo prismático, aqui é cilíndrico, ó, furo mais redondinho. São de maior dimensão que os maciços e de alvenaria mais leve. A vantagem dele em cima do maciço é que ele é mais leve. O maciço, por não ter vazios, acaba sendo um tijolo muito mais pesado. Comparados, os maciços possibilitam um maior rendimento da mão de obra e menor gasto de argamassa. Entretanto, no revestimento exige um chapisco prévio, tá? O que não é muito exigido lá no tijolinho, no tijolo maciço. Os mais comuns são de 6 e 8 furos e suas dimensões são variadas. Então a gente tem essas dimensões aqui, ó. Um bloco de 14 por 19 por 29, bloco de 11,5 por 19 por 29, 9, 19, 29. Aqui a largura, 19 a altura e 29 o comprimento. O mesmo vale para os demais. 9, 19, 19 e 11,5 por 14 por 24. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui que não tem nem nada a ver, muito a ver com a matéria, mas é porque eu acho importante a gente ter essa discussão. O que acontece? Na nossa região aqui, quase que 100% das obras utilizam esse bloco aqui, ó. Esse bloco de 9 por 19 por 29. Então, qual que é o problema disso? Tem uma parede mais estreita. Do ponto de vista estrutural, um pilar, ele tem que ter de dimensões aqui, ó. A menor dimensão dele, ele tem que ter no mínimo aqui 14 centímetros. 14 centímetros, isso é o que a norma exige. Então, o que acontece? Se nós usamos nossos projetos arquitetônicos, definimos lá que a gente vai usar um bloco de 9 centímetros, por exemplo, num sobrado, e eu vou usar um bloco de 9 centímetros, o que vai acontecer? O bloco, aqui ficou parecendo 19, né? 14. O bloco, ele vai ficar aqui, ó. O bloco está aqui. Ou seja, o que a gente vai ter na estrutura? Vai ter um dente aqui. Ah, mas
todo mundo faz o pilar de 9, não tem problema nenhum, cadê o problema? Usa, mas a qualidade desse pilar, a durabilidade dessa estrutura vai ser muito menor, sem falar nos problemas estruturais que pode dar. Por que tem essa limitação? Porque, ó, pensa aqui, ó, vamos analisar aqui um negócio. Imagina aqui, ó, 9 centímetros. Aí, nesses 9 centímetros, um pilar de 9 centímetros aqui, 9 centímetros, eu tenho que tirar aqui 2,5 cm de cobrimento de cá e 2,5 cm de cobrimento de cá. Me sobra 4 centímetros aqui, ó, para eu poder fazer um estribo e também dimensionar e colocar aqui as armaduras. Colocar as armaduras, perfeito? Isso daqui, ó, isso daqui fica extremamente ruim, prejudica muita coisa, tá? Esse pilar passa a resistir bem menos. Questão de durabilidade vai ser bem menor. Questão de concretagem vai ser horrível, porque vai ficar um negocinho pequenininho aqui. Então, mas então qual que é a solução? Outra coisa, o cliente ele só pensa em custo, né? Então, se você falar para ele, muitas obras utilizam esse bloco aqui, ó, que é o que tem na região, deitado. E aí ele fica com 14 e com 9 de altura. Só que vai gastar mais bloco e vai gastar mais mão de obra também. E aí dá para encaixar direitinho aqui. Né? Isso principalmente nas paredes externas, né? O ideal é fazer isso daqui, porque é onde vai estar concentrado o maior número de pilares. Nas internas, algumas até dá para usar o bloco de 9 e não, se não for ter nenhum pilar nela. Mas nas demais, não tem o que fazer. Vai ficar um dentinho aparecendo. Mas aí, mesmo que a gente dimensione com 14, fala pro pedreiro que ele vai ter que ir lá na parede dele, né? Vista em planta agora, ó. Aqui está o muro, né? Aqui está a alvenaria, ele vem fazendo as fiadas de alvenaria, aí ele vem com a outra alvenaria aqui, aqui está o espaço de fazer o pilar. O que ele vem? Ele só vai colocar uma tábua aqui e outra tábua de cá e vai concretar com 9 e vai fazer uma armadura para caber aqui dentro. Porque ele não vai, de forma alguma, colocar um sarrafozinho aqui, um pedacinho aqui, fechar essa outra parte aqui com algum tipo de madeira, para poder fazer aqui o pilar com 14 centímetros. Ele não vai fazer isso, ele vai vir e vai passar direto aqui, ó. Se não tiver acompanhamento, né? Se a gente exigir que faça, vai fazer. E vai ficar o pilar com 9 centímetros aqui, então não vai adiantar nada. Então, de repente, o ideal, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas que eu achei que me deu na ideia aqui, eu achei que seria interessante discutir isso, é mostrar para o cliente o tipo de problema que ele pode ter, sem falar que a parede nova ela não isola nada, tanto acusticamente quanto termicamente, inclusive a nova norma de desempenho ela exige uma certa espessura maior da parede, ela exige que nós tenhamos que garantir isolamento térmico e acústico, mas é colocar na cabeça do cliente que a melhor forma de executar é ou com esse tijolo deitado, ou então buscar comprar um bloco desse aqui, que aí não tem problema nenhum. Ó. Um bloco de 14 pode usar ele tranquilamente e que vai ficar perfeito, né? E depois dá pra vir fazer o pilar aqui, depois revestir e tudo mais. E nas paredes internas onde não vai ter nenhuma presença de pilar, ou usa o bloco de 9 ou se conforme com o dente aparecendo, não tem muito o que fazer. A norma ela nos obriga a usar o pilar com dimensão mínima de 14, então não adianta querer depois lá chorar, porque vai ficar um dente, diminuir esse pilar aí. Não tem como, a norma nos obriga a fazer isso. Onde eu posso fazer isso? Até pode fazer, de repente no muro que é baixo, que não tem incidência de vento e tudo mais, dá para usar. Mas se for uma casa térrea também, só uma casinha, é só uma casinha, não tem nem laje, beleza, porque vai funcionar mais como elemento de travamento, com travamentamento. Mas se for um sobradinho, não dá, não tem como, tá? Só algumas coisas aí pra gente refletir aí, tá? Processo de execução, na elaboração dos projetos. Aqui algumas vantagens do tijolo furado, né? Aspecto mais uniforme, arestas e centros mais firmes, faces planas, melhores quadrejadas, menos peso por unidade de volume aparente, comparado, por exemplo, com um bloco de concreto, ele é bem mais leve. Dificulta a propagação de umidade, favorece a secação das paredes, maior isolamento térmico e acústico, então, em comparação, por exemplo, com um bloco de concreto.
Telhas cerâmicas, né? O que são telhas? Né? São elementos usados aqui com a finalidade de drenar as águas pluviais dos telhados e controle térmico ambiental no interior das instalações. Uma telha cerâmica, ela isola muito melhor termicamente do que uma telha de fibrocimento, né? A telha de fibrocimento, ela, ela isola muito menos, então o ambiente fica bem mais quente. Então, se for usar, por exemplo, numa casa sem laje, por exemplo, e for colocar telha fibrocimento, tem que usar ali uma manta térmica por baixo, tá? Para tentar minimizar esses efeitos, senão ninguém vai suportar o calor lá dentro. A telha, a telha cerâmica, com a telha cerâmica não, a telha cerâmica ela já consegue fazer esse isolamento de uma forma bem melhor. Só que a gente vê que a telha cerâmica nós temos inclinações de uso muito maiores, né? Então tem todos os materiais aí têm suas qualidades e suas limitações. Algumas características técnicas, né, de qualidade exigida por norma, né, a telha ela tem que ter uma absorção de água inferior a 20%, tem que ter uma boa resistência à flexão, que seria a resistência à flexão, que tem a telha, né, tem carga aqui por cima, ela conseguir resistir a esse tipo de esforço, a momento fletor aqui, né. Não é que ela vai ter uma mega resistência à flexão, né, mas ela vai ter que ter um pouco, porque vai ter água caindo aqui, né, pode cair granizo e tudo mais, tem que ter resistência a impacto e resistência à flexão também. Tolerância dimensional, empenamento também, que é a deformação dela, né? Ela vem já com uma certa deformabilidade, sim, eu estou exagerando aqui um pouquinho, tá? É no máximo 5 milímetros. A gente tem então diversos tipos de telha, cada uma com as suas especificações, né? Então a gente tem telha romana, telha mediterrânea, telha portuguesa, muda a forma um pouquinho, né? A telha portuguesa branca e mesclada, que tem essa coloração um pouco diferente. Telha francesa, essa aqui, muito pouco usada hoje em dia, pelo menos na minha opinião, né? Eu quase não vejo usar isso daqui não. Telha americana e aqui os complementos, né? Com moeira para poder fazer o acabamento, final de espigão, acabamento lateral para fazer o emboque, né? Embocamento, que os pedreiros chamam aí. Acabamento lateral reto e curvo, tá? Então, esse tipo de telha que nós temos, cada uma com as suas especificações, a inclinação mínima exigida, a absorção de água dela, a absorção, o peso aqui o peso da telha, a ocupação por metro quadrado, a quantidade de telhas que se gasta, né? Aqui, ó, manilhas de greys cerâmico. Esse greys é o tipo de argila especial para fazer isso daqui, tá? Que a gente viu lá atrás. Sendo bem sincero, hoje em dia é muito pouco usual fazer tubulação cerâmica. Até mesmo pelas tubulações que a gente tenta fazer galeria pluvial, por exemplo, as de concreto e as de materiais PVC não, né? PVC flexível, material polimérico, que estão sendo bem utilizados hoje em dia em mais larga escala. Então acaba que esse tipo de material anda entrando em desuso, mas em construções mais antigas, até mesmo em casas, no sistema de esgoto sanitário de casas, é bem possível que a gente encontre isso daqui, se for fazer alguma reforma, por exemplo. Então são tubos usados para canalização de esgoto sanitário, águas residuais e águas pluviais. O bom deles é que eles são bem resistentes a ácidos, porque além de melhor qualidade de matéria-prima, tem acabamento superficial que ele dá maior resistência química ao desgaste superficial. A gente pode usar, eu coloquei cerâmicas, né? Ficou parecendo aquelas palavras em espanhol, cerâmicas, com tio aqui. Eita. Outros exemplos de revestimento são as pastilhas cerâmicas, então em porcelanas ou vidradas, né? No caso nosso aqui, as porcelanas, né? Que é a pastilha de cerâmica. Com grande quantidade de cores, formas e desenhos, são usadas em revestimentos de obras urbanas, quando se pretende determinado efeito estético ou maior impermeabilidade. Então, só um exemplo aqui, né? Passei rápido. E a gente tem aqui a cerâmica avançada, né? Que a gente já chegou a comentar lá no início, mas são as cerâmicas especiais aí para produzir produtos especiais, tem maior resistência, resistem melhor a determinados ambientes. No caso aqui, ó, o tijolo refratário, bloco refratário, que são feitos com argila refratária, capazes de suportar elevadas temperaturas e também esforços mecânicos e ataques químicos.
Cada situação utiliza um produto compatível com os requisitos de cada, variando as medidas e o uso para diferentes temperaturas, tá? Então isso aqui é muito legal de usar, é muito importante usar em ambientes, por exemplo, em fornos industriais, em fornos diversos, ambientes com alta temperatura, churrasqueiras, né? Ó, apresentam grande versatilidade e atende todas as necessidades de aplicação em zonas de alta e média, faltou uma palavra aqui, tá? Temperatura de fornos de aquecimento, caldeira e fornos cerâmicos, e como também fornos de elevada temperatura. Acabei fazendo confusão com esse parágrafo aqui na hora de digitar isso daqui, mas vocês entenderam. Ó, fornos de elevada temperatura e também aplicações mais triviais como churrasqueiras. Acabei repetindo aqui, escrevendo duas vezes. Vamos lá. Azulejos. Tipos de produtos cerâmicos, agora trabalhando aqui com azulejos e afins. Azulejos, produtos cerâmicos, porcelanatos. Os azulejos, eles são obtidos a partir de uma mistura de argilas, caulins, que seria aquela argila mais branquinha que a gente viu lá no início, areia e outros minerais, feldspato, quartzo, calcário, prensados em moldes metálicos, queimada a mais de 900 graus e esmaltada numa das faces pela fusão de um esmalte, geralmente em segunda queima. Então o processo aqui é um pouco diferente, o processo de fabricação. A gente já usa aquela argila mais branca na mistura, e depois a gente faz a queima, e depois passa o esmalte e queima de novo, tá? Então a fabricação difere um pouco das demais cerâmicas, pois apresenta algumas etapas a mais aqui, que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, tá? Mas a gente tem a etapa de esmaltação. Algumas características técnicas que eu achei interessante trazer. Na verdade, o objetivo da nossa matéria aqui, pessoal, é entrar mais na parte de propriedades dos materiais mesmo, propriedade das argilas, processo de fabricação. Mas eu gosto de trazer algumas coisas a mais para a gente poder ver aqui, né, mostrar e ver como que funciona, tá? Até como um complemento aí. Então, aqui algumas características técnicas previstas na norma, tá? Sobre materiais cerâmicos. Primeiro, variação das dimensões. É o desvio em percentual das dimensões de cada peça em relação à média do lote. Isso aqui a norma estabelece um limite, tá? A gente não quer comprar uma peça, por exemplo, de, sei lá, uma cerâmica de 30 por 30, que na verdade lá vem especificado em milímetros, são 300 por 300 milímetros. E aí uma peça está com 300 por 300, a outra está com 305 por 307, a outra está com 295 por 290, entendeu? Isso na hora de montar, na hora de instalar, né, vai gerar um grande transtorno, né, e vai ficar feio também. Então a norma estabelece as dimensões de tolerância mínima lá. Então como que a gente faz isso? A qualidade da superfície e tonalidade. 95% das peças presentes numa caixa devem pertencer à qualidade especificada na embalagem. Na fábrica, a classificação é feita visualmente no conjunto de peças colocadas num painel devidamente iluminado e o observador vai fazer essa análise aqui. O que acontece? Cerâmicas, né, porcelanatos, azulejos, têm preços variados. Esses preços são de acordo com a qualidade deles e com sua classificação, tá? Então, às vezes o negócio está muito barato, mas é de qualidade um pouco menor. Mas se te atender, perfeito. Mas, ó, como que funciona essa classificação? Coloca-se lá o produto numa parede, ilumina, né, no suporte, faz a iluminação, diversas placas. Se a 1 metro de distância o observador não conseguir ver nenhum defeito, ele é classificado como de classe A. Se a 1 metro de distância houverem defeitos visíveis, ele é de classe B. E se a 3 metros de distância o cara ainda está conseguindo ver algum tipo de defeito, ele é de classe C, tá? Ele é de classe C. Então, se eu comprar, por exemplo, um produto de classe A, que na embalagem está especificado que é de classe A, eu comprei, o vendedor me garantiu isso, e quando eu acendo esse piso, eu começo a ver muitas manchas, muitas diferenças de tonalidade a uma curta distância, então esse produto não está atendendo às exigências mínimas especificadas. Então isso aqui a gente pode reclamar com o fabricante, com a loja, mas normalmente com o fabricante, né? A não ser que eu compre um piso, né, o que é muito comum hoje em dia, a gente ter diversos tipos de revestimentos em que propositalmente cada peça tem uma tonalidade um pouco diferente da outra para causar algum impacto visual ali, tá?
Aí sim, nesse caso não tem nenhum problema não. Mas se eu comprei lá um piso que ele é todo branco e um tá vindo mais cinza, o outro tá vindo mais bege que o outro, e ele é de classe A aqui, a gente tem, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos aí, tá? A absorção de água é o percentual de água absorvida pela peça em peso quando imersa em água em ebulição por 2 horas. É fundamental que você conheça essa propriedade para sabermos o comportamento da argamassa, bem como a conveniência ou não do local de utilização de determinado produto. A gente não quer também que o nosso produto ele absorva muita água, né? Que ele tenha a capacidade de absorver muita água, porque pode provocar problemas depois, provocar manchas também. Aqui algumas outras características, tá? Que a gente vai passar até um pouco mais rápido. Eu coloquei aqui, depois vocês podem ler com mais tranquilidade. Dilatação térmica. O que acontece? Só explicando aqui, a gente quer que quando a gente assenta o piso, a argamassa e a nossa peça elas se dilatem na mesma proporção. Todo piso, quando a gente compra, ele vem especificado na embalagem, na caixa, dependendo da sua classe de uso, né, da sua qualidade, a dimensão da junta, a espessura da junta de dilatação, tá? Todo revestimento assentado tem que ter essa junta de dilatação. Se lá na embalagem fala que é 3 milímetros e eu coloco uma junta seca, não coloco espaçamento nenhum, depois vai ter problema. Esse material vai aquecer, vai a temperatura, vai dilatar e vai, se eu não tiver esse espaço de dilatação, vai acontecer fissura aqui, é doidado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Existem produtos de junta seca? Existem porcelanatos mais caros que o fabricante fala que pode ser junta seca sem nenhum tipo de espaçador, tá? Mas aí já é esse produto específico para isso. No geral, tem que analisar com o fabricante, com o material, com o que especifica lá o fabricante, tá? Resistência ao gretamento, que é um tipo de um monte de microfissuras que aparecem por cima. Não pode ter isso também. Resistência ao ataque químico, também tem que ser resistente a agentes químicos e falar, olha, esse material, né, pelo menos especificar, ele resiste bem a isso e a isso, mas para limpeza não pode usar nem isso nem isso, não vai provocar manchas, tá? Porque aí eu já compro ciente disso. E aí se eu aplico depois é problema meu. Resistência à abrasão. É importantíssimo para que você possa definir o material de acordo com a utilização. Tem uma tabela para isso daqui. A abrasão, pessoal, é como se fosse... Deixa eu ver como que eu vou explicar isso aqui. Sabe ranhura por areia? Imagina que eu tenho uma cerâmica aqui, estou jogando jato de areia aqui e essa areia está arranhando aqui esse material, tá? Essa movimentação aqui. Esse desgaste seria então resistência à abrasão desse material. Então a gente tem uma tabelinha aqui que mostra a classificação através do PI do nosso piso, de acordo com o seu uso, tá? Então olha só, PI 0, não recomendado para piso, tá? PI1, pavimento onde se caminha descalço. E aí vai aumentando gradativamente isso daqui. E eu tenho que comprar o nosso piso com o PI indicado para aquilo lá que ele vai ser sentado. Não adianta nada do que ele comprar um PI2 aqui, um PI1, um PI2 para colocar na garagem, tá? E aí depois que o carro começar a andar por cima, vai acontecer um desgaste, vai arrancar o esmalte da sua cerâmica, vai acontecer um monte de problema e depois vai ficar reclamando. Por quê? Porque não usou o produto adequado. E nós, como profissionais, temos que saber indicar isso aqui para o cliente. Agora só essa parte aqui, onde vai um pouco mais rápido, tá? Até porque revestimento de parede e piso aqui. Até porque acaba que a gente já viu um pouco isso aqui, né? Esse revestimento argamassado lá na parte argamassa. Então aqui só um complemento mesmo. O que é um revestimento? Né? Um elemento funcional do edifício com funções bem definidas. É um elemento do subsistema de vegetação, pela sua importância muitas vezes é também conceituado como um subsistema. É algo que reveste, que recobre a superfície. Então olha só, o revestimento ele é um conjunto de camadas que recobre as vedações e a estrutura de um edifício com a função de proteção, complementar as funções de vedação e se constituir no acabamento final, função estética e valorização econômica. Tá? Função estética, porque define as características estéticas de vedação do edifício. Tá? Então vai fazer a composição lá. Então essa parte aqui acaba sendo muito importante. Não adianta nada estar protegendo e ficar feio. Função de valorização econômica, porque dependendo do tipo de revestimento que a gente usa, o nosso imóvel ele é enquadrado numa classe ou em outra, né? Um imóvel de baixo padrão tem uma grande diferença do revestimento do imóvel de baixo padrão, de uma cerâmicazinha lá normal,
que não quer dizer que não tenha qualidade, mas que é um pouco inferior, né? De uma cerâmica, um revestimento porcelanato usado numa edificação de padrão mais elevado, né? Uma cerâmica aí de 20, 30 reais o metro quadrado e uma de 90, 100, 200, 300 reais o metro quadrado tem muita diferença. E funções relacionadas ao uso, sanidade, higiene, segurança e utilização. Então, quanto ao elemento ambiente revestido pode ser interno e externo, área seca ou molhada, piso ou parede. Quanto ao mecanismo de fixação, aderido, fixado por dispositivos pregos, rebites, etc., pouco comum, e não aderidos. Classificação quanto ao material, tá? A gente pode ter argamassa, revestimento de argamassa, cerâmico, pedra, madeira, metálico e sintético. Paviflex, pisos vinílicos, tá? Revestimento cerâmico, que a gente vai tratar mais aqui. Revestimento que se caracteriza por ter uma camada de acabamento constituída por placas cerâmicas. Sistema de revestimento cerâmico aqui, ó. Então a gente tem o nosso substrato, isso aqui a gente já viu, né? O preparo da base, a camada de regularização, aí vem com a argamassa colante, fixação aqui, e o revestimento cerâmico depois por cima. A gente tinha visto até chegar por aqui, né? Depois, até essa argamassa colante a gente viu. Nós vimos também que existem diversos tipos de argamassa colante, tá? Aqui a gente está vendo hoje a última parte do nosso revestimento aqui. Principais propriedades. Durabilidade, né? Tem que ser durável o material cerâmico. Tem que ser de fácil limpeza e higienização, né? Der trabalho para limpar, gera uma certa complicação. Então tem que ser um material de fácil limpeza e indicar os produtos adequados para limpar ele. E tem que ser um material impermeável. Não pode alterar sua aparência com o tempo, né? Se hoje ele está branco, daqui uns 2 anos ele vai estar, sei lá, cinza. É que vai encardir também, né? Se não fizer a limpeza. Mas é isso aí. Deficiente, conforto tátil. No caso de pisos, por exemplo, para pessoas com deficiência, necessidade especial, tem que ser confortável taticamente, né? Aqui eu já vi falando, eu coloquei de novo aqui só em forma de mais organizadinho aqui, né? Se for gráfico. Segundo ambiente, então a gente tem interno e externo, para área seca e molhada, e externo. E o posicionamento pode ser horizontal do piso ou vertical, parede interna e fachada. Agora eu vou passar para vocês, lembrando que é só um adicional aqui, só para complementar, tá? Não é nada que é da matéria mesmo, mas o processo de produção aqui, de instalação dos revestimentos. Durante o processo de assentamento, deve-se manter a superfície das placas e as juntas livres de argamassa, sempre limpas, tá? E aqui, ó, se a placa cerâmica sujar, limpar imediatamente, porque se aquilo endurecer ali pode provocar algum tipo de mancha depois. Então vamos lá. Primeira coisa, verificar o nível, né? Isso aqui ainda na parte quando está fazendo aquela camada de regularização aqui, o contrapiso, a argamassa de regularização. Então pode ser feito com a mangueira, né? O pessoal vem aqui, faz um ponto inicial aqui ele define como ponto inicial, depois vai nos pontos subjacentes aqui para pegar esse mesmo nível aqui e transportar para os outros pontos através de uma mangueira, e aí depois ele consegue medir aqui essa altura aqui, até onde vai começar o piso, e a mesma medida aqui para depois ficar nivelado, tá? Isso pode ser feito com mangueira ou pode ser feito também com nível a laser, né? Depois materializar referências, verificar os locais onde encontram-se janelas, portas, interruptores, pois nesses pontos as placas receberão cortes. Evitar cortes nas partes visíveis, né, para não ficar feio esteticamente. Depois, fazer o preparo da argamassa colante. No recipiente a gente vai colocar a argamassa colante, que é industrializada, mistura com água e deixa um tempo aqui, ó, de 10 a 20 minutos para poder começar as reações dos aditivos lá dentro, do retentor de água, para poder acontecer esse processo. E aí pode estar pronto para uso. Depois disso, a gente vem aqui, ó, e passa a desempenadeira dentada para formar sulcos na argamassa já aplicada na parede. Então olha só, aqui estão os sulcos, dá para a gente ver aqui, ó, para depois fazer o assentamento cerâmico. E aí, ó, usar a desempenadeira dentada primeiro com o lado liso, depois com o lado denteado, de preferência de baixo para cima. Por que é importante isso daqui? Para garantir que a minha peça ela vai aderir perfeitamente à parede. Mas mais importante ainda na hora de executar, depois vocês podem ver vídeos no YouTube,
até vídeos de ensaio de arrancamento de placa cerâmica, pra vocês verem o que acontece aqui atrás. Se a superfície está assim, eu só venho simplesmente aqui, ó, chego com a minha placa cerâmica e encaixo aqui, dou uma apertadinha para frente, não vai funcionar. Eu tenho que chegar a ela e promover o deslizamento dela aqui nesse sentido, de forma que esses sulcos aqui, ó, eles se fechem e eu consiga preencher todos os vazios por trás aqui da minha peça, tá? Depois vem o processo de assentamento, ó, assentar as placas cerâmicas. Primeira coisa, fazer uma fiada mestra e guias de prumo. Olha só, aqui ó, coloca uma régua, tá? Nivelado isso daqui, faz a guia mestra aqui de baixo para cima, vem com um prumo de centro aqui e faz a marcação aqui para quê? Para não ficar totalmente desalinhado isso daqui, né? Faz esse assentamento, faz a guia de prumo aqui. Aqui ó, a gente tem o nível do contrapiso, aqui onde vai ser o contrapiso e depois logo acima o nível acabado, né? O osso. O osso não, né? O osso é aqui embaixo, o piso acabado. Depois a gente vem para as fiadas superiores. E aí usa o espaçamento. Tem gente que, não sei, não gosta de usar isso daqui, faz no olho, fica horrível. E tem gente que acha que, vou economizar. Isso aqui é tão baratinho, um pacotinho desse negócio aqui. Compra 2 pacotinhos, dá para tanta coisa, desses espaçadores. E tem que usar para ficar na espessura correta. E também para poder ficar, né? Às vezes aqui, ó, o cara fala, não, eu faço, não preciso não. Aí o cara faz isso aqui, ó, aí fica um bem aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí fica um negocinho, aqui mais grosso, aqui mais fino, ficou horrível, né? Depois, no final, assentar as fiadas abaixo da fiada mestra aqui, ó. Fiada abaixo da fiada mestra, tá? Fazendo os devidos recortes aqui já no final, tá? Após isso, faz o rejuntamento, só que o rejuntamento não pode ser feito de imediato, tem que esperar um prazo de pelo menos uns 3 dias aqui para começar o rejuntamento e utilizar rejuntamento rejunte industrializado. Isso aqui pode ser passado com espátula ou com havaianas. Havaianas, todo mundo usa. Já viram fazer com havaiana, gente? Corta aqui, ó, havaiana velha, e aí usa ela como espátula, fica com borrachinha, muito legal de passar isso daqui, ó. Como ela é flexível, você vem aplicando aqui, depois vem com ela e limpa, já fica praticamente limpa a superfície, facilita bem o trabalho, tá? Formas de trabalhar aí. Você deve ter visto isso. Depois faz a limpeza, né? Depois do rejuntamento, faz a limpeza, depois do período especificado na embalagem. Limpar primeiramente com esponja úmida, depois com esponja úmida e depois com pano seco. E aqui é só um detalhe do arremate do azulejo com piso. Aqui assentado na vertical, o piso na horizontal. E aqui normalmente deixa-se aqui uma espessurinha aqui de 5 milímetros, onde vai ser feito o rejuntamento também depois, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nessa aula era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido alguma coisa aí. Desculpem qualquer coisa aí. E eu sei que é um pouco chato, muito texto aqui, muito slide, né? Eu também não sou muito fã não, mas a matéria assim, né? E aí não tem muito para onde fugir. Acaba sendo um pouco chato mesmo. Então, obrigado aí. Qualquer dúvida vocês podem estar sempre me procurando. Pode mandar um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Se tiver alguma crítica, sugestão, pode mandar também que eu não me importo. Falo isso sempre para vocês. Estou sempre aberto aí a qualquer coisa que possa surgir, tá? Opiniões, críticas, tudo mais. Tá beleza? Então, valeu aí. Um forte abraço e até a próxima aula.